Olá, meus irmãos, meus amigos queridos, que a paz de Jesus esteja com vocês, que a luz do nosso Senhor invada seus lares, trazendo para todos nós muita paz, muita tranquilidade, muita alegria no dia de hoje e para todo sempre. Estamos de volta aqui mais uma vez para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico. E eu fiquei com o capítulo 38, que fala sobre pregações. Nós vamos iniciar então essa nossa conversa de toda semana. E aí tem um versículo de Marcos, que diz assim: E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. E aí a gente vai dar uma pausa para conversar um pouquinho sobre esse discípulo Marcos, né? E aproveitando essa oportunidade de estudo, eu sempre gosto de ler sobre os discípulos, estudar, ouvir alguém falar sobre eles, porque é como num filme, né? Quando a gente senta para ver um filme, a gente sempre se identifica com algum personagem ali que parece um pouco com a gente, que parece com alguém que a gente conhece, e aí a gente se identifica e começa a ver as coincidências. E aí, quem sabe, alguém não acha que a vida de Marcos pode parecer um pouco com um pedacinho de cada um, né? Eu acho muito importante a história de vida de cada um deles, né? Dos discípulos, foram pessoas simples, escolhidas por Cristo para desenvolver tamanha missão que a gente vem estudando e vem se inteirando a cada semana que passa. Então, Marcos, conhecido como o evangelista Marcos, nós estudamos algumas curiosidades dele, né? Ele era um jovem discípulo de Cristo, mas ele não participou da vida ativa de Cristo, porque quando Jesus desencarnou, ele ainda era um menino. Então, ele não participou como os outros mais conhecidos que viemos estudando durante todo esse longo tempo do livro. Então, Marcos, naquela época, as pessoas não usavam muito o sobrenome como nós somos conhecidos hoje em dia, né? Eles usavam o nome que eles nasciam, tinha o nome de batismo também, que era acrescentado ao nome da pessoa. Por exemplo, o Marcos, o São Marcos, era também conhecido como João Marcos. O Pedro foi depois colocado Simão na frente, então virou Simão Pedro. Ou então, dependendo do local que eles nasceram, né? Jesus de Nazaré, Maria de Magdala. Então, achamos uma curiosidade muito legal, né? Dependendo da trajetória de vida deles, eles mudariam o nome, né? De Paulo, Saulo, né? E aí por aí vai, né? Como ele não foi como São Marcos não participou da vida ativa de Cristo porque ele era um menino, ele foi um dos 70 escolhidos, um dos 70 discípulos de Cristo escolhidos, né? Ele não era muito conhecido, não foi muito famosinho, e nenhum grande líder, né? Desses não. Ele foi sim um grande seguidor. Ele foi alguém com muitos defeitos, sim, mas ao contrário, era uma pessoa que lutou contra suas fraquezas e as venceu. São Marcos venceu. E na casa onde ele residia,
eles recebiam, né? Sua mãe recebia muitos cristãos, em torno de 120 cristãos. Então a gente, com essa história, consegue observar que era uma família de posses, tinha uma casa grande, né? Essas pessoas iam para lá para ouvir Jesus, né? Jesus pregava, conversava, trocava ideias, instruía, amava, né? Então aquela casa era a casa onde recebiam os cristãos de Jerusalém para ouvir Jesus. E naquele meio, São Marcos, ainda menino, presenciavam uma parte daquela conversa com Jesus, né? Para vocês terem uma ideia, essa casa de Marcos foi a casa onde Jesus teve a última ceia com seus discípulos. A Santa Ceia foi na casa de Marcos. E aí o tempo se passou, Jesus foi crucificado e Marcos foi a sua primeira viagem missionária. Ele teve como companhia Paulo e seu primo Barnabé. Só que alguma coisa no meio do caminho aconteceu e ele desistiu da missão e retornou. Anos se passaram e quem ele encontra? Ele encontra Pedro. E Pedro estava em sua missão, pregando, viajando, né? E ele seguiu Pedro. E com aquelas conversas todas de Pedro, o que ele fez? Ele começou a guardar aquelas informações, começou a registrar todo o ensinamento de Pedro. Pedro contava muito das histórias de Cristo e ele gostava de ouvir e ele ia registrando e ia anotando. Tanto que o evangelho que leva o nome de Marcos, que é Evangelho segundo Marcos, foi o primeiro livro escrito da vida de Cristo, do que Cristo fez, do que ele executou, quais foram as suas obras, as coisas que aconteceram nos mínimos detalhes, porque São Marcos era um jovem muito curioso e Pedro gostava de falar, então ali uniu duas coisas maravilhosas e ele aproveitou a oportunidade dada e ali por volta dos anos 50, 60, foi quando ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, que anos depois foi completado pelo Evangelho de São Mateus e de São Lucas, né? Ele, depois, uns 8 anos depois dessa escritura dele, foi que veio o seu martírio, que diz as escrituras que ele levou 2 dias sofrendo o seu martírio, né? E a gente vai finalizar essa pequena passagem de Marcos, mas com grande significado, com uma prece muito singela, rogando a São Marcos que interceda para que nós jovens tenhamos a coragem de assumir a nossa vocação e testemunhar a um encontro, nosso encontro com Jesus. E eu falo jovens, nós jovens, eu me incluo, claro, é porque somos tão jovens perante tanto ensinamento, perante Jesus, perante Deus. Nós somos tão pequenos, tão crianças, né, aprendendo a viver, aprendendo a amar, a respeitar. Então, sim, que Ele interceda com sua força para que a gente seja merecedor de todo esse conhecimento e a dádiva do Senhor. Então, vamos iniciar o nosso estudo, né? E o tema é pregações. Emmanuel fala assim: neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para pregação. Sim, ele veio pregar. A gente já viu livros, já viu filmes, livros e está sempre Jesus pregando, falando, explicando, exemplificando. Todavia,
como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Então ele não só falava, Cristo não só falava, né? Cristo era um contador de histórias, ele explicava para a gente através de parábolas, né? E não só através da pregação, ele usava os gestos sacrificiais da sua vida. E quando a gente fala em gestos sacrificiais, não é a morte na cruz, o final da história, né? Conhecida por todos. A gente fala de todo o processo de Jesus, né? Da renúncia dos bens, dele ser julgado. Ele foi julgado, foi condenado, flagelado, chicoteado, né? Ele caminhou por muito tempo, né? Por meses, por anos, a solidão. Nossa, a solidão. Você já se pegou em alguma situação da sua vida que você se sentiu sozinho? Sozinho. É claro que a espiritualidade boa e amiga, né, nossos mentores, Cristo está sempre com a gente. Mas assim, de você não ter alguém do seu lado, um parceiro, uma mãe, um filho, um esposo. Por quê? É normal. Você acha que Jesus não sentiu solidão? Claro que sentiu. Mas cada um tem aqui a sua prova, a sua missão a passar. E a dele foi essa que a gente conhece. E a sua, e a nossa. Então não se sinta sozinho, solitário. Não sinta medo, porque a sua missão é sua. Vá em busca dos seus sonhos. Você pode, você consegue. Foi assim com Cristo e a gente não está desamparado. A gente não está sozinho. Por mais que às vezes a gente olhe para os lados e não veja. Mas se a gente fechar os olhos e levar o pensamento, nosso coração vai sentir. E com isso eu falo, siga os seus sonhos, porque deu certo com ele. E aí, geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Aqui a gente vai ter que dizer que muitos desses nossos líderes que pregam estão envolvidos em escândalos. Por isso, essa desmoralização aqui que Kardec coloca. Mas também não estamos aqui para julgar, né? Quem somos nós? Nós estamos aqui para estudar e tentar entender um pedacinho do que Kardec quer dizer com isso, né? A ciência oficial dispõe de cátedras, aquelas cadeiras bonitas, robustas, né? Para aquela pessoa que vai lá no palanque falar. A política possui tribunas, aquelas arquibancadas gigantes que recebem muitas pessoas, centenas de pessoas para ouvir a pessoa falar, a pessoa pregar. A religião fala de púlpitos, né? Tem lá um microfone para ela ficar em destaque. Então, a todo momento ele coloca a pessoa que prega em destaque. Talvez seja necessário para ficar visível, para as pessoas conseguirem ouvir. Contudo, os que ensinam, olha o que Kardec coloca aqui. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Então, a pessoa que prega, com exceções louváveis, existem dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. A gente vai conversar sobre isso aqui. Então, a pessoa que está ali pregando, falando de Cristo, né? A gente está colocando aqui como o tema religioso, com exceções louváveis, segundo Emmanuel, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que têm a mesma atitude quando pregam e aquelas que pregam uma coisa e fazem outra.
É aquela pessoa que vai à igreja, que vai ao centro espírita, bota o branco, bota o sorriso no rosto, tá sempre feliz, sem problemas, alegre, fala com todo mundo. E aí quando sai da igreja, do centro, fala palavrão, aí briga com o esposo, briga com os filhos, no trânsito fala palavras não muito agradáveis, tem aquele sentimento porque o outro cortou de raiva, né? E aí é necessário, principalmente quem é líder, quem está de frente para um meio onde o seu falar chegue maior, em larga escala, precisa muito tomar cuidado. E aí caiu para mim esse presente da pregação. E aí eu tive que estudar e descobrir que o que a gente fala aqui a gente tem que fazer aqui fora. Oh, que difícil, gente. Que difícil. Mas é possível, tá? Com muito esforço, com muita dedicação, porque é importante a gente falar no bem, a gente falar de Cristo, de Jesus, de coisas boas. Claro, vai chegar no coração do outro ali muito bom, né? Às vezes a gente fala coisas e a pessoa fala, nossa, foi para mim, né? Então temos que falar sim, por mais que a gente não consiga agir da forma que a gente fala, mas Cristo o fez e a gente precisa seguir, né? Ele coloca assim, daí a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Poxa, se o meu dirigente, o meu pastor fala assim, e eu tô vendo através das redes sociais ou através dele mesmo, porque é meu vizinho, fazendo coisas, eu vou fazer também. Porque ele que é super consciente, porque ele é o líder da igreja, ele faz, eu não sou nada. Então eu vou ter direito, porque se Deus está perdoando ele, vai me perdoar também. Só que a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Até porque, muitas das vezes, quem tá lá no destaque falando, não tem a mesma moral daquele que está simplesmente ouvindo. Aquele que está simplesmente ouvindo pode não ter conhecimento, o que é uma coisa, a moral é outra. Então a gente tem que sim tomar muito cuidado para a gente não estar influenciando pelo lado negativo, porque aí a pessoa se doa para estudar, para falar, para confortar corações e chega lá fora não percebe que está se maltratando, se magoando e está levando quantos atrás de você? Porque você está vendo que você pode fazer isso e você faz o que faz e aí a pessoa acha que você é uma santa. Olha só, é muito complicado. Vamos prestar mais atenção nos nossos atos, né? Toda dissertação moldada no bem é útil, sim. Falar do bem, falar de Jesus é maravilhoso. Você vai chegar no coração, vai chegar. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. Olha que legal. Comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. Isso é tão forte. Isso é tão forte que eu ouvi isso do nosso dirigente na nossa casa de amor e caridade que a gente frequenta, irmão Benedito, neste último sábado. E ele falou assim na nossa mesa de desobsessão: meus irmãos, quando com o pensamento vocês não conseguirem levar o nosso irmãozinho perdido para a luz, vocês mandem amor. Ele falou assim. E aquilo me soou uma grandeza, com um amor tão grande,
que quem estava ao redor ouviu, né, que foi uma orientação. Então aqui ele está certo. Kardec fala que a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. Quando você está com problema, ame. É difícil você amar quem te faz mal. É muito fácil amar, né, os de casa, amar amigos. Nossa, é bom demais. Mas a gente já passou dessa fase, né? É tudo bem, amar quem nos fere é muito difícil, mas vamos começar amando a nós, né? Porque a gente aprendeu o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente começar o amor próprio, a gente não permite que a ofensa do outro entre no nosso coração. Ele vai continuar nos ofendendo, nos humilhando, porque às vezes a gente passa por cada situação. Só que aquela humilhação não vai entrar no nosso coração, na nossa mente, não vai entrar pra gente. Então eu permito o outro ser do jeito que ele quiser, mas a mim não. A mim eu permito ser como eu preciso ser. Então ele vai me ferir, ele vai me magoar, eu vou secar minhas lágrimas, vou me segurar, vou me amar e eu falar, eu não vou permitir isso aqui dentro de mim. Não vou. E aí ele vai ser do jeito que ele quiser. Então é o amor, meus irmãos, o amor é a solução dos nossos problemas. Eu acho que esse é o ponto-chave do nosso estudo de hoje, né? No entanto, diz Kardec, misturou palavras e testemunhos vivos. Cristo não só falou através de parábolas, Cristo testemunhou na pele os problemas da vida que todos nós sabemos, desde sempre até a sua crucificação, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Toda a vida de Jesus foi pautada em testemunho vivo. Por isso que muitas das vezes a gente precisa passar por algumas situações na pele, de dor, não sofrimento, de dor, para a gente aprender que ali a gente não pisa mais, para a gente aprender e dar o real sentido da nossa vida, porque muitas vezes passam pela gente, amigos, familiares, irmãos, necessitando de uma palavra, mas que ele sinta firmeza na nossa palavra. Porque às vezes a gente fala, entra para um ouvido e sai para o outro. E quando você vive aquele sofrimento, aquela dor, que é o que o outro irmão também está vivenciando, e você vai falar para ele, eu sei, meu irmão, o que você está passando. Eu sei na pele. E eu vou te orientar direitinho, como aconteceu comigo, para que você faça da mesma forma. E aí aí a pessoa se sente abraçado, acolhido. Nossa, não foi só eu que sofri disso. Não. Só que aí Deus é muito maravilhoso, né? Isso é um presente. Essas dores que a gente passa na nossa existência é um presente para que a gente possa não só ajudar o outro, mas também para a gente crescer espiritualmente, porque é para isso que nós viemos, né, nessa grande terra linda, maravilhosa, para crescer, crescer espiritualmente e galgar a estrada de Jesus, né, para chegar o mais próximo dele possível, né? Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, porque ele sofreu na pele. E ali todas as pessoas que vinham, né, pedindo ajuda, clamando por um milagre, ele sabia o que fazer, né? Ele tinha sentido, ele tinha passado por aquelas experiências. E assim Deus nos quer, fortes, resilientes, confiantes, para que a gente consiga passar isso adiante, para que o outro possa nos ver como força e copiar o que é bonito na gente. E o que é feio, a gente tenhamos muito cuidado para que ele não apareça e que a gente melhore a cada dia, né? Se consertando, se ajeitando, e a gente vai seguindo. A espiritualidade não quer pressa.
não precisa de pressa. Ela é paciente. É necessário que nós façamos o nosso melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, tudo muda à nossa volta. E aqui vamos finalizar o último parágrafo desse tema. Enviando-nos divino ensinamento neste sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costuras na hora suprema do Calvário. Tem uma pequena curiosidade aqui. Aquela época, quando as pessoas eram crucificadas, era de praxe os algozes ficarem com as roupas, né? Um ficava com turbante, outro com tal. Cada um ficava com uma peça de roupa. Só que Jesus vestia uma túnica sem costuras. E qual foi a decisão deles? Vamos sortear para quem vai ficar com essa túnica, porque se nós formos dividir em 3, pode ser que ela perca o valor de revenda. Olha, não vamos julgar. É difícil. Mas olha o que eles pensaram, olha a grande oportunidade que eles perderam, né? De ter ali um manto sagrado físico. A gente fala tanto no manto sagrado de Cristo, né? E a gente sente, a gente plasma, a gente imagina. Imagina eles estiveram ali na mão e aí pensar em valor monetário. Não vamos rasgar porque senão vai perder o valor. É uma pena, né? Mas Jesus tem misericórdia de todos nós, nos ama infinitamente. Com certeza foi o mesmo sentimento para eles, né? E a túnica de Cristo, se a gente for colocar de uma forma denotativa, não tinha costuras, porque Cristo não precisava se refazer, como nós precisamos e temos que fazer. Quando erramos, temos sim que dar um passo para trás, reconhecer, né? Isso chama-se humildade e seguir adiante, talvez num caminho um pouco melhor, num caminho um pouco mais correto. E aí a gente vai costurando a nossa roupa, o nosso caráter, a nossa túnica. Cristo não precisou vestir uma só, sem costura, mas que nós possamos, sim, meus irmãos, nos remendar a cada ato, a cada dificuldade que tivermos, a cada experiência que nos aparecer de presente, que nós possamos ter dentro do nosso coração toda a trajetória de Cristo, que possamos seguir um pedacinho dos seus ensinamentos, que tenhamos sempre a presença dele em nossos corações, na nossa frente, a nos guiar sempre, que possamos errar bem menos, com tanto conhecimento que nos é ofertado assim, ó, com tanto carinho, com tanto amor, né? Que esse estudo tenha sido tão bom para vocês como tem sido e está sendo para mim. Um beijo grande no coração, muita paz em todos. E assim seja.